Salve, salve, galerinha! Terceiro ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho na semana 3 do PET 7, Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais. Nós vamos dar continuidade ao nosso eixo temático, os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico da semana, comércio internacional, reordenamento espacial, e nós vamos, essa semana, tratar de forma específica sobre a pandemia e os impactos econômicos mundiais. Então, vem comigo, vamos conversar um pouquinho. Inicialmente, vamos trabalhar com o conceito, né? Um parágrafo com a conceituação do que é a tal globalização econômica, certo? Então, deixei em destaque aqui para vocês que a globalização econômica é o processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas no mundo todo. Através dele, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais, trocas comerciais, sem restrições ideológicas. Meus queridos, mas ainda tem uma questão muito importante a se considerar. É a questão da formação dos blocos econômicos, que veio exatamente para fortalecer esse processo de interação econômica entre os países. Então, veja, a globalização econômica é um fenômeno, né, que foi aprofundado após a queda do Muro de Berlim em 1989. Queridos, o Muro de Berlim, ele foi o grande símbolo da divisão do mundo em dois polos de poder. Então, nós tínhamos, de um lado, os Estados Unidos da América, né, defensores do capitalismo, e do outro lado, a União Soviética, defensores, então, do socialismo. E nesse período, né, que nós chamamos de Guerra Fria, esse embate que houve entre essas duas potências, indiretamente, nós vivemos muitas guerras e sangrentas guerras, né? Mas diretamente não houve um conflito, né, armado, mas uma guerra de nervos, uma disputa, né, ideológica. E aí, meus queridos, o Muro de Berlim, ele foi o grande símbolo desse momento, dessa divisão entre capitalismo e socialismo. Agora, após a queda do Muro de Berlim, após o fim, né, da União Soviética, e a gente pode, então, deixar aqui registrado a grande vitória, né, do sistema capitalista mundial. O que ocorreu, então, é que a partir desse momento deixou de existir a divisão que vigorava no mundo entre países capitalistas e socialistas. E com isso, houve um aumento de fluxo de mercadorias, né? Um aumento das transações financeiras e, dentro desse contexto, várias associações entre países surgiram. Então, nós tivemos o surgimento de vários blocos econômicos e alguns estão listados aqui para vocês, como o Mercosul, a PEC, o NAFTA, dentre outros tantos blocos econômicos. E aí, nessa linha aqui de verde, eu deixo em destaque para vocês. Associando-se em blocos econômicos, os países conseguem mais força nas relações comerciais. As empresas transnacionais que comercializam no mundo todo são os principais agentes dessa globalização econômica. E essa imagem, ela traz exatamente essa ideia, né, da internacionalização dessas empresas, dessas transações comerciais mundiais. Meus queridos, mas estamos aqui agora, chegamos aqui agora no ponto auge da nossa aula. Os impactos da atual pandemia de Covid-19 na economia mundial. Queridos, a pandemia, ela alterou por completo as relações sociais no mundo, né? E para além das vítimas em mais de 180 países, e aqui vai o nosso respeito, né? O nosso carinho, as famílias que perderam seus entes queridos. Para além disso, nós temos, então, impactos fortíssimos na economia. Impactos econômicos da doença. Muitos países estão enfrentando problemas financeiros graves e as notícias de economia não são animadoras. E aí,
Nesse segundo parágrafo, nós temos o seguinte, que a disseminação do novo coronavírus fez com que as empresas em todo o mundo cortassem custos, né, à procura de uma saída para a crise. Né? A queda não foi apenas no atacado, nas grandes produções, mas a queda também foi no varejo. Né? Registrou o varejo, os locais que nós compramos, né, supermercado, lojas que nós compramos produtos a varejo, também sofreram quedas sem precedentes. Por quê? Os clientes ficaram em casa, né? Ficaram em casa numa tentativa de impedir a disseminação da Covid-19. E em destaque eu deixo para vocês que no Brasil, segundo dados do IBGE, mais de 700 mil empresas foram fechadas desde março, quando a pandemia começou. Fechar uma empresa, queridos, significa também fechar algumas possibilidades de sobrevivência. Significa faltar comida na mesa do brasileiro. Significa, muitas vezes, a pessoa até ir a processos de doenças, como, por exemplo, a depressão, né, que já é um grande mal do século e que agora se fortalece com toda essa problemática. Queridos, e aí eu deixo para vocês algumas outras questões importantes. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele já afirmou que a pandemia da Covid-19, o Covid-19, já está levando a economia mundial a uma nova recessão. Queridos, quando eu uso a palavra recessão, o que eu estou querendo dizer? Olha, eu deixei até um material, quero compartilhar com vocês. Você certamente já ouviu falar, né? Que alguns países entraram em recessão, né? Mas o que significa exatamente a palavra recessão? Olha, esse conceito de recessão econômica é dado quando a economia de um país ela se contrai, né? Ela se contrai por 2 trimestres consecutivos. Em 6 meses, há uma contração muito grande da economia. Mais precisamente, quando o produto interno bruto passa, então, ele para de crescer e ele começa a cair. Muito bem. Esses 2 primeiros trimestres de queda são chamados de recessão técnica, né? E ela é calculada com base na comparação feita com o semestre anterior. Muito bem. Só que o agravamento dessa contração na economia, que é o que nós vivemos, né? Somado a um grande impacto no desemprego, na renda, né? Junto com o encolhimento dos setores, é representada, então, de fato, por essa recessão econômica, que é essencialmente onde nascem as grandes crises. E nós temos algumas características importantes desse processo de recessão econômica. Por exemplo, o aumento do desemprego é uma característica, né? A queda no poder de compra das pessoas, ou seja, os cidadãos eles passam a ter uma renda familiar menor, né, gerada pelo próprio desemprego, então eles vão consumir menos, né? E aí nós temos também uma queda na produtividade das empresas, como é o nosso caso, que nós falamos, né? Que o FMI, ele já fez esse anúncio, né? Aqui em cima deixei para vocês, aliás, o IBGE, né, já fez o anúncio de fechamento de 700 mil empresas, né? Então, nós temos aí uma diminuição também na produção, na produtividade das empresas. E essa diminuição na produtividade, ela, obviamente, ela não vai gerar apenas prejuízos para as empresas, mas para a comunidade em geral, para o país, para o mundo. Então, queridos, além disso, há também uma diminuição do número de investimentos, porque as pessoas elas ficam mais retraídas, né, por medo, por insegurança, e faz com que elas esperem o mercado se estabilizar para então investir novamente. Meus queridos, e nós temos várias causas, né, para uma recessão econômica, mas nesse momento específico, né, nós estamos tratando aqui da grande causa aí, que é o exemplo mais recente, que é a Covid-19. Muito bem, meus queridos. E aí, nós temos a seguinte informação. Apesar do vírus estar concentrado em maior parte
Na China e nos Estados Unidos, essa já não é mais uma realidade, né? Inicialmente, nós tínhamos essa situação, uma concentração do vírus na China e nos Estados Unidos, mas a gente sabe que rapidamente essa doença se espalhou, né, por vários países do mundo, provocou o fechamento de fábricas, de comércios e a interrupção em atividades de produção, caracterizando, então, assim, uma recessão econômica, como nós já anunciamos. Muito bem. Em último ponto, eu deixo para vocês. Como o coronavírus mexe com os investimentos? Olha, os investimentos muitas vezes são geridos por especulações no mercado. Ou seja, qualquer informação pode influenciar os papéis, tanto para cima quanto para baixo. Se nós pensarmos aqui nas bolsas de valores e nesse comércio, né, de ações nas bolsas de valores, essas ações, elas podem valorizar, como elas podem também desvalorizar. Elas também podem ou subir ou cair, né, o valor desses papéis ou sobe ou cai. E isso depende de questões políticas, de decisões políticas e econômicas que os países tomam. Muito bem. Então, aí a gente tem que o mercado de capitais, ele é o principal tipo de investimento afetado. Em casos como a propagação do coronavírus, já que a grande maioria das empresas negociadas nas bolsas de valores, elas batem de frente com as decisões dos governos. Então, o que o governo fala interfere, influencia diretamente no valor das ações dessas empresas. Por isso que nós falamos que é um mercado gerido por especulações. Eu estou ouvindo o que está sendo colocado politicamente para então tomar a minha decisão econômica. Bom, e aí, meus queridos, em último ponto eu deixo para vocês. Por conta disso, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu a projeção de crescimento da economia global, ou seja, a economia no mundo todo vai cair. Né? Então, nós vamos passar de 2,9% para 2,4%, o menor nível de expansão desde 2009. Então, que tenhamos força para atravessar essa crise. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima.